Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Passei a vida toda cercado pela morte, cavando covas e enterrando corpos sem nunca ter visto nada de sobrenatural. Mas se tem uma coisa que aprendi nos anos em que trabalhei no cemitério, é que a terra tem memórias. O solo encharcado de chuva murmura segredos, e os ossos soterrados guardam lembranças que não deveriam ser lembradas. O turno da noite era sempre o mais silencioso, mas não o mais tranquilo. Foi em uma dessas noites, quando o nevoeiro rastejava entre as lápides e o vento assobiava entre os túmulos, que ouvi pela primeira vez a voz. Baixa, arrastada, como um sussurro vindo debaixo da terra. No começo, pensei que fosse minha mente pregando peças, uma sugestão da solidão. Mas então a voz me chamou pelo nome. E foi assim que tudo começou. Meu nome é Elias. Por mais de 20 anos, fui o único coveiro do cemitério São Bartolomeu, um daqueles cemitérios antigos, esquecidos pelo tempo, onde as lápides cobertas de musgo carregam nomes que ninguém mais lembra. Não era um trabalho glamouroso, mas pagava as contas. Além disso, eu nunca precisei lidar com gente viva, e isso me agradava. O cemitério ficava nos arredores da cidade, longe o bastante para que ninguém se importasse com o que acontecia lá dentro. Durante o dia, alguns visitantes ainda vinham trazer flores para os túmulos, mas à noite era um lugar esquecido. A iluminação era escassa, apenas postes antigos com lâmpadas amareladas piscando, criando sombras grotescas entre as fileiras de lápides. O cheiro de terra molhada e podridão sempre pairava no ar, mesmo nos dias secos. Eu gostava do silêncio. Gostava de andar entre os túmulos e imaginar as vidas das pessoas ali enterradas. Mas também havia coisas que eu evitava. Nunca me aproximava do antigo mausoléu no fim do terreno, onde as paredes estavam cobertas de inscrições que ninguém sabia traduzir. Nunca olhava para certas covas que pareciam afundar mais rápido do que deveriam. E nunca perguntava sobre os caixões que às vezes encontrávamos vazios. Mas naquela noite em particular, algo estava diferente. Foi quando ouvi o som de pás cavando. O problema? Eu era o único coveiro de plantão naquela noite. O som das pás cavando continuava, um som seco e ritmado, como se alguém estivesse abrindo um buraco na terra úmida. Meu primeiro instinto foi pensar que era algum vândalo ou algum ladrão de túmulos, embora eu não soubesse quem em sã consciência escolheria uma noite fria e enevoada para fazer algo assim. Peguei minha lanterna, engoli seco e segui o som. As fileiras de lápides pareciam ainda mais sombrias naquela noite. O nevoeiro se agarrava ao chão como dedos espectrais, tornando difícil enxergar além de alguns metros. Meu coração batia forte no peito e minha mente se debatia entre a lógica e o medo irracional. Talvez fosse apenas um animal. Talvez fosse apenas minha imaginação. Mas então, vi. Havia um homem parado ao lado de uma cova aberta. Ele usava um uniforme idêntico ao meu. O mesmo macacão azul desbotado. A mesma bota suja de terra. Seu rosto, no entanto, estava oculto pelo capuz. Ele segurava uma pá que se movia com um ritmo cadenciado, jogando montes de terra para o lado. "Ei!" gritei. "O que diabos você está fazendo?" Nenhuma resposta. Aproximei-me devagar, tentando firmar a lanterna, mas a luz tremia junto com minha mão. Foi quando percebi o mais estranho. Não havia pegadas ao redor da cova. O chão ao redor estava intocado, como se ele simplesmente tivesse surgido ali. Meu estômago se revirou. "Quem é você?" O homem parou. Ficou ali, imóvel, segurando a pá. O silêncio era insuportável. Então, ele virou o rosto para mim. O que vi ali me fez dar 2 passos para trás, minha respiração travando na garganta. Não havia rosto. A pele onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, tudo era lisa, como cera derretida, como se fosse um manequim, uma coisa sem identidade, sem alma. E então, ele falou: "Você já cavou sua própria cova, Elias?" Minha lanterna piscou e se apagou. O breu tomou conta de tudo. Minha respiração ficou presa na garganta e um frio cortante percorreu minha espinha. Eu tentei ligar a lanterna de novo, batendo no corpo metálico com as mãos trêmulas, mas nada acontecia. Então, ouvi o som de algo rastejando. Primeiro foi um farfalhar baixo, como dedos arranhando madeira, depois um estalo, como um osso se partindo ao meio.
Minha mente gritava para eu correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. Tudo em mim dizia que algo estava subindo daquela cova aberta. Você já cavou sua própria cova, Elias? A voz sussurrou de novo, mas desta vez não veio do homem sem rosto. Veio debaixo de mim. A terra sob meus pés tremeu. Algo puxou minha perna com força e eu fui jogado no chão. Senti os grãos de terra fria entrarem pela gola do meu uniforme, a umidade impregnando minha pele. Eu me debati, tentando me afastar, mas fui puxado novamente. Meu pé escorregou pela borda da cova aberta. A luz da lua iluminou o fundo do buraco, e foi ali que vi aquilo. Não era um cadáver, não era humano. Era uma coisa pálida e deformada, com braços longos demais e dedos finos que se cravaram na borda do caixão que estava ali enterrado. O rosto, meu Deus, o rosto, era o meu próprio rosto pálido e sem vida, olhando para mim lá de baixo, com a boca aberta em um grito silencioso. Eu urrei, tentando me soltar, chutando o nada enquanto mãos invisíveis me arrastavam para dentro do buraco. A terra começou a se fechar sobre mim, grãos caindo sobre meu rosto, meus olhos, minha boca. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia gritar. E então, tudo ficou escuro. O silêncio foi a primeira coisa que notei quando acordei. Nenhum som de vento cortando as lápides, nenhum farfalhar de folhas, nenhum grilo cantando na escuridão. Apenas um vazio absoluto. Meus olhos estavam abertos, mas tudo ao meu redor era preto. Tentei me mexer, mas algo pressionava meu peito, imobilizando-me. O ar estava pesado, denso, sufocante. Terra. Eu estava enterrado vivo. Meu coração disparou e comecei a me debater. Minhas unhas rasparam contra a madeira acima de mim. Era um caixão. Eu sabia disso. Sabia o que estava acontecendo. Cada segundo contava. Soltei um grito rouco, mas ele foi abafado pelo peso da terra acima. Eu precisava sair. Eu precisava sair. Minhas mãos tatearam ao redor, procurando qualquer fresta. Meus dedos tocaram algo gelado e áspero ao meu lado. Outro corpo. O pânico tomou conta de mim, mas antes que eu pudesse reagir, senti um movimento ao meu lado. A coisa que estava ali respirou. Um baque ecoou dentro do caixão, seguido por um arranhão lento na madeira. O cheiro de podridão encheu meu nariz. Então, uma voz surgiu da escuridão. Fraca, arrastada, familiar. Elias. A cova já estava pronta. O grito que soltei rasgou minha garganta. A tampa do caixão se abriu sozinha, mas não havia luz. Apenas mais escuridão. E eu caí. Caí por um vazio sem fim, engolido pelo buraco que eu mesmo havia cavado. Ninguém nunca encontrou o corpo de Elias. O cemitério São Bartolomeu ainda está lá, cercado por neblina e pelo silêncio das lápides esquecidas. Alguns dizem que, nas noites mais escuras, é possível ouvir o som de uma pá cavando sozinha. Outros juram que viram uma figura vestindo um macacão azul desbotado vagando entre as covas, murmurando nomes de pessoas que ainda não foram enterradas. Se um dia você visitar um cemitério à noite e ouvir uma voz chamando seu nome, talvez seja apenas sua imaginação. Ou talvez seja Elias, abrindo uma cova para você. E agora me diga, você já cavou sua própria cova? Se gostou dessa história, deixe seu comentário e conte. Qual foi a parte que mais te arrepiou? Não se esqueça de conferir outras histórias do canal, mas cuidado ao ouvir relatos de coveiros. Nem toda história termina apenas como um conto. A noite estava especialmente escura naquela semana. Eu, um simples coveiro, sabia o que estava por vir, mas nunca imaginei que seria tão aterrorizante. As lápides eram minhas companheiras, suas sombras me acompanhando como sentinelas do além. Mas naquela noite algo diferente pairava no ar. Algo que fazia o vento sussurrar meu nome e a terra sob meus pés tremer como se quisesse engolir o que estava enterrado. Dizem que quando um homem trabalha no cemitério, ele começa a ouvir vozes, sentir presenças invisíveis, como se os mortos nunca de fato se fossem. Mas eu, até aquele momento, me orgulhava da minha frieza, da minha capacidade de fazer o trabalho sem dar ouvidos aos rumores. Mas naquela noite, o silêncio não era comum. Ele estava
esperando. Eu estava prestes a aprender que, às vezes, o silêncio guarda mais segredos do que as vozes dos mortos. O cemitério sempre foi um lugar de paz. Ou pelo menos é o que se diz aos vivos. Eu, que trabalhei ali por mais de 20 anos, sabia que a realidade era bem diferente. Quando o sol se punha, os mortos pareciam despertar de suas tumbas, e o cemitério se transformava em um lugar onde o tempo não fazia sentido. Era uma vastidão de lápides antigas e árvores tortuosas, cujos galhos se estendiam como dedos esqueléticos para o céu escuro. O vento sempre sussurrava entre as folhas secas, como se carregasse segredos das almas que ali repousavam. Eu era o único ali durante a madrugada. Como coveiro, meu trabalho não envolvia só enterrar os mortos, mas também manter o local, garantir que tudo estivesse em ordem. E a cada amanhecer, era como se o cemitério se renovasse, com os primeiros raios de luz tocando as pedras, com uma suavidade que fazia os nomes gravados nelas parecerem quase vivos. Naquela noite em particular, algo estava errado. Uma sensação de inquietação me envolvia. Os ventos estavam mais fortes, e as árvores balançavam com uma violência incomum. A lua cheia parecia olhar diretamente para mim, como se estivesse me vigiando. Eu já estava acostumado com o mistério que o cemitério carregava, mas algo novo estava no ar. Algo que me fazia sentir que essa noite não seria como as outras. Passei pelos corredores de pedra entre os túmulos, minha lanterna iluminando o caminho estreito. O som dos meus passos era abafado pelo solo úmido, e de repente, ouvi algo que me fez parar no lugar. Um leve sussurro, quase como um suspiro. O medo não me dominou imediatamente, mas a sensação de que algo me observava, algo que não estava ali antes, me fez estremecer. Me forcei a continuar pensando que poderia ser o vento, mas a verdade é que nunca mais consegui deixar de ouvir aquele sussurro nas profundezas da noite. Era como se a própria terra estivesse tentando me alertar para o que estava prestes a acontecer. Mas o que poderia ser? Que segredo os mortos guardavam? E por que eu, coveiro e guardião do silêncio, estava sendo chamado para descobrir? Com o passar das horas, eu me vi ainda mais mergulhado em uma sensação de desconforto. Algo no cemitério parecia diferente, mas eu não conseguia entender o que. O vento havia cessado, mas o ar continuava denso, carregado de algo que não conseguia identificar. As sombras pareciam se mover, contorcendo-se entre as lápides como se fossem entidades vivas. E por um momento, quase pude jurar que vi uma figura de pé ao lado de um túmulo distante, observando-me em silêncio. A princípio tentei me convencer de que era apenas o cansaço, ou quem sabe o reflexo da luz da minha lanterna nas pedras úmidas criando ilusões. Mas então, o som. O som era inconfundível. Vez por outra, eu ouvia algo, como um pequeno ruído, algo arrastando-se sobre a terra. Às vezes, parecia um suspiro, outras, um arranhar. Eu já estava tão acostumado ao silêncio do cemitério que qualquer som destoante me fazia estremecer. Continuei minha ronda, seguindo o mesmo caminho de sempre. Mas então, ao passar pela velha tumba de um homem chamado Joaquim Siqueira, algo me chamou a atenção. A terra ali estava mexida, como se alguém tivesse tentado, de alguma forma, revirar o solo recentemente. O instinto me dizia para não investigar, mas minha curiosidade falou mais alto. Com a mão trêmula, peguei a pá que sempre carregava comigo e comecei a cavar, sentindo uma estranha urgência. Minhas mãos suavam. A cada pedaço de terra removido, o peso sobre meus ombros aumentava. E foi quando meus dedos tocaram o que parecia ser um objeto metálico que o medo se instalou definitivamente. Eu já havia desenterrado vários corpos ao longo dos anos, mas nunca algo assim. A lâmina de ferro estava completamente coberta por terra e musgo, mas seu formato era inconfundível, um antigo e estranho cadeado. Era como se alguém tivesse escondido algo ali, talvez algo importante. Com um impulso, retirei a chave de dentro do meu bolso e tentei abri-lo, mas, para minha surpresa, o cadeado não cedeu. Em vez disso, um estalo profundo ecoou ao redor, vindo do fundo da terra. Não era apenas o cadeado que se movia, era como se algo estivesse se mexendo sob os meus pés, como se a terra ao meu redor estivesse viva. Com o coração acelerado, olhei ao redor. A sensação de que estava sendo observado era palpável, mas não havia ninguém à vista. Apenas o som do vento fraco batendo nas folhas das árvores e o meu próprio fôlego, pesado pela ansiedade.
Mas então, uma risada baixa, quase inaudível, veio do fundo da tumba. Ela não era humana. Era algo distorcido, algo que não deveria existir. Um riso que me arrepiou até a alma, como se os mortos estivessem zombando da minha coragem tola. E foi então que eu entendi. Algo estava esperando por mim ali, naquele cemitério, há muito mais tempo do que eu poderia imaginar. E eu havia acabado de fazer a pergunta errada. O riso distorcido continuava, agora mais alto, mais claro. Era como se algo estivesse se aproximando de mim. Mas a cada passo, a sombra que surgia entre as lápides parecia mais distante. Eu não sabia se era minha mente, dominada pelo medo, criando essas imagens, ou se realmente algo estava se movendo nas trevas. A única coisa que eu sabia era que não havia mais como voltar atrás. O peso da terra, o cadeado e a sensação de que o cemitério inteiro estava vivo me pressionavam, me sufocavam. De repente, a lanterna tremeluziu e apagou. A escuridão tomou conta de tudo. O som do riso cessou por um segundo, mas o silêncio era ainda mais aterrador. Eu pude ouvir a minha própria respiração pesada, ofegante, mas o eco da minha voz parecia distante, como se a própria terra me distanciasse do que estava acontecendo ali. Foi quando eu ouvi os passos. Não eram meus, nem de qualquer outra pessoa. Eram passos pesados, arrastados, como se uma presença invisível estivesse se aproximando. A terra parecia se abrir abaixo de mim. Olhei para o chão e, para minha surpresa, vi algo que nunca imaginaria. Do fundo da sepultura recém-aberta, uma mão de terra e ossos, gelada e repulsiva, surgiu lentamente, como se estivesse alcançando a superfície para me puxar. Não era um cadáver comum. Não tinha carne, não tinha vida. Era algo que eu não conseguia compreender. A figura se ergueu mais, como um ser feito de terra compactada e fragmentos de ossos, um corpo que não deveria existir. Seus olhos, escuros como a noite, brilharam por um momento, antes que um som horrível, como o arranhar de unhas em vidro, tomasse o ambiente. Eu não pude fazer nada. Meu corpo congelou, e por um instante, o único som que pude ouvir foi o bater descompassado do meu coração, batendo em desespero. A criatura se aproximou lentamente, e quando seus olhos se fixaram em mim, percebi que algo ainda mais horrível estava prestes a acontecer. Ela não estava ali para me matar. Não, ela estava ali para me levar, para me mostrar algo do qual eu não deveria ter me aproximado. Algo antigo, enterrado muito antes de minha existência. Antes que pudesse reagir, a figura estendeu sua mão em minha direção, e uma força invisível me puxou para dentro da sepultura, enquanto eu gritava, implorando por ajuda que ninguém ouviria. A terra se fechou ao redor de mim, e o mundo se desfez na escuridão. Foi quando eu percebi a verdade. Os mortos nunca descansam. Eles estão apenas esperando em silêncio, aguardando o momento de acordar. E agora, como todos os outros antes de mim, eu fazia parte de algo muito maior, algo que os vivos jamais poderiam compreender. Quando finalmente recuperei a consciência, percebi que estava deitado, imerso em uma escuridão densa e abafada. A sensação de pressão no meu corpo era esmagadora, como se a terra ao meu redor estivesse me apertando, me sufocando. Tentei me mover, mas os meus braços e pernas estavam pesados, como se a gravidade tivesse aumentado de forma inexplicável. Eu estava dentro de um túmulo, isso era claro, mas o que não conseguia entender era como eu havia chegado lá. As lembranças da criatura, do riso sinistro, da mão de terra e ossos que me puxou, estavam nítidas em minha mente. Mas agora, tudo estava em silêncio. Não havia mais ninguém. O som do vento que antes parecia quase vivo, agora estava ausente, e a única coisa que restava era o eco do meu próprio pânico. Eu tentei chamar por ajuda, mas minha voz não saía. O ar estava espesso, como se me fosse impossível respirar. Não havia movimento, nada além da escuridão e da sensação de que o tempo havia parado. Foi então que, sem aviso, algo se moveu na escuridão à minha frente. Não era a criatura, mas uma sombra. Era como se a própria noite estivesse viva, algo que se movia entre as lápides, algo que sabia de mim mais do que eu gostaria de admitir. A sombra passou, sem se importar com minha presença, como se eu fosse invisível para ela. Mas no momento em que ela desapareceu, a sensação de estar sendo observado se intensificou. O medo me dominou.
Eu tentei forçar meu corpo a se mover, a sair daquele túmulo, mas quanto mais eu me esforçava, mais eu sentia que a terra se fechava ao meu redor. Não era apenas a força física da terra me segurando, mas uma força muito mais sombria. O cemitério estava de alguma forma me mantendo ali, como se eu fosse um prisioneiro em um local que já me conhecia há muito tempo. E então, no fundo da minha mente, uma voz sussurrou: "Você não vai sair." Era como se a terra, o vento e as sombras estivessem em perfeita harmonia, conspirando para me manter preso naquele lugar, naquela escuridão. Eu sabia, em algum nível, que minha única opção era aceitar a quietude da morte, mas não pude evitar de tentar lutar. Meu coração acelerou mais uma vez, e por um breve momento, a sensação de estar vivo me tomou. Mas logo, o peso da terra, o silêncio e a escuridão voltaram a me engolir. E foi nesse instante que compreendi que o cemitério nunca perdoa. Ele apenas espera. Ele aguarda a próxima vítima. E agora, eu estava fadado a ser parte de sua eterna vigília, condenado a testemunhar o que aconteceria com aqueles que, como eu, ousaram se aproximar de mais do que ele guarda. E assim, a história do coveiro que ousou investigar o silêncio do cemitério se torna mais uma lenda, mais um sussurro perdido nas brisas noturnas. Mas eu, que já fui um homem, agora sou apenas uma sombra entre as lápides. Minha existência, marcada por um erro fatal, permanece no limbo entre o que é real e o que não deve ser tocado. Se você algum dia caminhar entre os túmulos, se a noite estiver escura e o vento sussurrando seu nome, lembre-se do coveiro que não ouviu os avisos e viu demais. E, quem sabe, se ouvir algo rastejando atrás de você, já será tarde demais. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever para mais mistérios que os vivos preferem esquecer. Até a próxima. Se você for corajoso o suficiente. Você já ouviu o som de uma pá cortando a terra molhada no silêncio absoluto da madrugada? Eu ouço, todas as noites. Não importa quantas vezes eu faça isso, o peso da terra nunca é tão pesado quanto o peso do que eu já vi aqui. Trabalhar como coveiro em São Paulo é lidar com o fim, mas algumas vezes esse fim não é o bastante. O que me aconteceu naquela noite chuvosa, entre túmulos antigos e sombras que pareciam se mover por vontade própria, mudou tudo. Eu nunca mais dormi em paz. E depois que eu te contar, talvez você também não durma. Meu nome não importa. O que importa é o que eu faço. E o que eu vi. Trabalho como coveiro em um cemitério antigo de São Paulo. Um daqueles que a cidade parece ter esquecido. As árvores aqui são tão velhas que suas raízes levantam as lápides, e a neblina da madrugada cobre o chão como um véu, escondendo segredos que ninguém deveria encontrar. É um lugar que respira história, dor e algo mais. Algo que se esconde entre os túmulos e observa, sempre à espera. Eu chego antes que o sol se ponha e só saio quando a escuridão domina tudo. A maioria das pessoas acha que meu trabalho é solitário, mas eu sei a verdade. Nunca estou sozinho. Não aqui. Sempre há algo, ou alguém, observando. As velhas campas, algumas rachadas pelo tempo, parecem testemunhas silenciosas de coisas que ninguém jamais deveria ver. Naquela noite, algo estava diferente desde o início. O vento soprava mais frio, carregando o cheiro de terra úmida e flores mortas. O cemitério estava deserto, como sempre, mas havia um silêncio estranho, pesado, como se o próprio lugar estivesse prendendo a respiração. E então, enquanto eu preparava uma sepultura para um enterro ao amanhecer, ouvi um som, baixo, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Como se alguém arrastasse os pés no cascalho, a poucos metros de onde eu estava. Olhei em volta, e entre as fileiras de túmulos antigos, vi uma figura. Estava parada, imóvel, diante de uma lápide que eu conhecia muito bem. O mais estranho, eu tinha certeza que poucos minutos antes, aquele lugar estava vazio. A figura diante da lápide não se mexia. O brilho fraco do poste mais próximo iluminava apenas o contorno. Alta, magra, com uma postura rígida
e mãos pendentes ao lado do corpo. Não consegui ver o rosto, mas senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha. Eu conhecia bem aquele túmulo. O nome gravado ali era recente. Enterrei aquela pessoa com minhas próprias mãos há poucos dias, e eu sabia, ninguém tinha vindo visitar. Ei, tá tudo bem? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas não houve resposta. Apenas o vento, carregando o farfalhar das folhas secas. Dei alguns passos, cada um ecoando no silêncio úmido. O chão, ainda encharcado da chuva, cedia sob minhas botas, mas o som de passos continuava, só que não eram os meus. Apurei a visão, e a figura não estava mais lá. Desaparecera, como se tivesse se dissolvido no ar. Um frio estranho tomou conta do lugar, mais intenso que o da noite paulistana. Então, ouvi algo. Não era um som qualquer. Era um sussurro. Não, uma respiração, vindo debaixo da terra. A terra, daquele túmulo. Engoli em seco. Poderia ser gás, talvez o caixão cedendo com a umidade. Acontece. Eu já tinha visto de tudo nesse trabalho, mas dessa vez parecia diferente. O som era irregular, como se algo, ou alguém, estivesse tentando sair. O instinto gritou para eu ir embora, mas minha mão já estava cravada na pá. E eu sou coveiro. Eu abro covas. Não fujo delas. Afundei a pá com força, a lâmina cortando a terra fofa. Um golpe, dois. E então, algo duro. Não madeira, não pedra. Algo metálico. Antes que eu pudesse processar, o celular vibrou no meu bolso, quebrando o silêncio como um trovão. Olhei a tela, número desconhecido. Atendi. E a voz do outro lado, rouca, baixa, disse apenas uma frase. Você está cavando no lugar errado. Meu coração disparou. O eco daquela voz ainda vibrava no meu ouvido quando o sinal da ligação caiu, deixando apenas o som abafado da minha própria respiração. No lugar errado. O que isso queria dizer? Olhei para o buraco, a lâmina da pá batendo contra aquele objeto metálico enterrado. Me ajoelhei, jogando a terra com as mãos, até que algo frio e sujo apareceu. Uma velha caixa de ferro trancada com um cadeado enferrujado. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos, não ecoando, não distantes. Atrás de mim, virei num estalo, e lá estava ela, a figura, mais perto, muito mais perto. A luz fraca do poste revelou seu rosto, ou melhor, a ausência dele. Era um vazio negro, um borrão sem feições, mas com uma presença sufocante. Meu corpo congelou, mas minha mão encontrou a pá. Levantei a ferramenta com força, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela falou. E a voz era a mesma da ligação. Você abriu o que não devia. E então, sumiu. Assim, como uma sombra dissolvida pelo vento. O som voltou, mas agora debaixo de mim. A terra que eu cavara começou a ceder. Um buraco impossível se abriu, e o chão simplesmente me engoliu. Caí, para dentro da escuridão. A queda foi rápida, mas o impacto brutal. A lanterna do meu celular iluminou paredes estreitas de tijolo velho e úmido. Eu estava em algum tipo de túnel subterrâneo, uma estrutura que não constava nos mapas do cemitério. As paredes tinham marcas, arranhões, muitos arranhões. Um cheiro pútrido invadiu minhas narinas. Algo estava ali, algo vivo. Eu ouvi-o arrastar lento, pesado, como se unhas rasgassem a terra. Então, uma mão, pálida, decomposta, emergiu da escuridão e segurou meu tornozelo com uma força desumana, puxando. Eu gritei, chutando com todas as forças, sentindo os ossos estalarem sob o impacto, mas aquilo não soltava. No reflexo apontei a lanterna e o que vi era impossível. O rosto era o meu. Um reflexo distorcido, podre, olhando para mim com olhos vazios, mas cheios de ódio. E então ele falou: você não devia estar vivo. O ar sumiu dos meus pulmões. O terror puro me paralisou enquanto aquele eu podre e deformado mantinha o aperto no meu tornozelo. A sua voz, minha voz, ecoava no túnel, distorcida, como se o tempo e a morte a tivessem corrompido. Você tomou meu lugar. Eu não sabia o que aquilo queria dizer, mas não esperava para descobrir. Com um chute desesperado, meu pé se soltou, rasgando pele e carne daquela mão pútrida. A criatura se arrastou em minha direção,
Mas eu corri, tropeçando e me arranhando nas paredes estreitas, com o som de garras raspando atrás de mim. Então, à frente, uma luz fraca. Eu corri em direção a ela, até que meus pés encontraram um chão sólido. O espaço se abriu, e eu estava debaixo do cemitério. Não era um túnel comum. Era uma antiga câmara funerária, esquecida pelo tempo. O teto era sustentado por colunas rachadas, e ao redor, dezenas de nichos cobertos por lápides antigas. Mas uma delas estava aberta, vazia. E então, eu vi uma inscrição no chão, escrita com letras gastas. Aqui jaz aquele que foi enterrado, vivo. Um frio percorreu minha espinha. E então, passos. Atrás de mim, eu mesmo, aquele reflexo podre, se ergueu da escuridão, com olhos que pareciam queimar em fúria. Você não devia estar aqui, porque este lugar era seu. E então, eu entendi. Eu não era o coveiro, eu era o morto. Morto e esquecido. Enterrado naquele lugar e eu escapei. Mas ele nunca saiu. Ele se aproximou e antes que eu pudesse reagir, senti suas mãos geladas atravessarem meu peito. Não fisicamente, mas puxando algo de dentro de mim. Minha visão escureceu. Eu caí. Quando meus olhos se abriram, eu estava fora. O cemitério. O céu cinza de São Paulo. O vento frio da manhã. Eu estava vivo. Eu me levantei sentindo o corpo diferente. Pesado. Cansado. Eu toquei meu rosto e não era meu rosto. Atrás de mim, um buraco. Fresco. Com uma lápide novinha. Meu nome. Com a data de hoje. E lá embaixo, eu ouvi um grito. O grito de alguém idêntico a mim, preso. Eu estava fora. Mas quem havia saído? Então, é isso. Eu saí daquele lugar, mas será que eu sou eu mesmo? Desde aquele dia não durmo em paz. Quando passo diante de espelhos, sinto que algo me observa, do outro lado. E às vezes, eu ouço uma voz que é a minha, mas vinda de algum lugar distante, presa em um sussurro sufocado, pedindo ajuda. E agora, você ouviu minha história. Então eu te pergunto, tem certeza de quem você realmente é? Se gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também curte um terror de arrepiar. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu que estava fora do seu próprio lugar? A gente se vê, ou melhor, se encontra em outra história sombria. Até lá, cuide bem da sua sombra.